Paz do Senhor Jesus, povo, tem alguém aí, essas horas da matina? Vamos falar de Bíblia, os três inimigos do crente. Tem alguém chegando aí, Jesus? Esse povo foi tudo na vigília, esse povo crente, pentecostal aí, que não tem vigília, tô na prova. Gente, vamos falar de Bíblia nesse vídeo uma vez mais. Falar sobre os três inimigos do crente e como nós vencemos. Ó, está chegando aí a Priscila, o Minor, a Leidiane Rocha, a Laís Andrello, vamos ver que mais, a Maria Helena. Paz do Senhor Jesus para todos vocês. Vai chamando o povo aí, tá bom? Olha, o Wellington Gabriel, ô Glória, a Esther Fernandes, paz do Senhor, paz do Senhor. Vai chegando aí, Leandro Pradilha. Leandro Pradilha é o irmão lá da Assembleia de Deus, Mateus Henrique. Gente, vamos falar então de Bíblia, tá bom? Aí, ó, o povo tá aí. Vamos falar de Bíblia. Os três inimigos do crente. Nós temos três inimigos, gente. O que é um inimigo? É aquele que está tentando nos opor todos os dias. Aí tá aí, ó, Jadir, a Milena, povo, paz Senhor. Então vamos começar, tá bom? Os três inimigos do crente. O que é os três inimigos do crente? É os três adversários que nós temos, que a todo momento estão tentando nos derrubar, tá bom? Eu tô lendo os comentários aqui, o povo tá chegando. Tava assistindo o outro que eu perdi, já tem esse. Só benção hoje. Amém. Vamos falar de Bíblia, vamos falar de Bíblia. Beleza, gente? Então vamos lá, vamos começar. Os três inimigos do crente. O que é o inimigo? É aquele que se opõe contra nós. Nós temos três inimigos, gente. Assim como nós temos a trindade divina, que é Pai, Filho e Espírito Santo, nós temos a trindade satânica. O que é a trindade satânica? É o diabo, a carne e o mundo que estão tentando nos derrubar. E eu vou dar um exemplo para vocês de Davi, tá bom? Isso que nós vamos falar aqui é sobre Davi. Davi foi um homem que... O povo tá chegando aí. Davi foi um homem, gente, muito conhecido. Todos conhecem a história de Davi, aquele que matou o gigante Golias. Mas Davi, em determinado momento da sua vida, ele perdeu a guerra dele. O grande guerreiro Davi perdeu para esses três gigantes aqui, ó. E eu vou falar sobre isso. As três vezes que Davi perdeu para o gigante, a vez que Davi perdeu para o leão, a vez que Davi perdeu para o urso e a vez que Davi perdeu para o gigante. Tá bom? E eu vou falar que foi a mesma coisa que ele usou para derrotar os três. Beleza? Vamos começar então, gente? Chega de enrolar. Vamos lá. Os três inimigos do crente. 1 Samuel 17:34. Vou ler aqui, ó. Fala assim a Bíblia. Meu Senhor, disse Davi, eu tomo conta das ovelhas do meu pai. Quando o leão ou um urso carrega uma ovelha, eu vou atrás dele e ataco e toma a ovelha. Se o leão ou o urso me ataca, eu agarro pelo pescoço e golpeio até matá-lo. Tenho matado leões e ursos e vou fazer o mesmo com esse filisteu pagão que desafiou o exército de Deus vivo. O Senhor Deus me salvou dos leões e do urso e me salvará também deste gigante. Então, gente, vamos lá. A Bíblia diz sobre a história de Davi. Todos conhecem a história de Davi. Davi era aquele menininho lá, gente, que tinha um coração segundo o coração de Deus, né? Nós conhecemos a história de Israel. Você que é de Bíblia, você tem que ser de Bíblia, viu, varão? Você que é de Bíblia sabe que Israel era um povo muito rebelde, que falaram assim, olha, todas as outras nações têm um rei, nós queremos ter um rei também. E eles rejeitaram o próprio Deus, que era o rei deles, e escolheram Saul, que foi o primeiro rei que eles tiveram. Depois de Saul, a Bíblia diz que Deus rejeitou Saul, gente. Primeiro mistério biblial que eu devo falar para vocês aqui, ó. Tem gente que fala, não, irmão, pode fazer a obra de qualquer jeito, o importante é fazer a obra. Se o importante é fazer a obra, por que Deus rejeitou Saul? Tem gente que fala, Deus aceita qualquer oferta. Se Deus aceita qualquer oferta, porque ele rejeitou a oferta de Caim, aceitou a oferta de Abel. Se Deus, o que vale a intenção, então por que Deus matou Uzá quando ele tocou na arca? Não, o importante é adorar a Deus. Deus aceita qualquer adoração, então por que Deus matou Nadab e Abiú quando eles ofereceram fogo estranho para o Senhor? Tá bom, gente? Ó, você vai levar no lombo hoje, tá bom? Vai preparando aí. Então, Davi, gente, Saul foi rejeitado, e aí nós sabemos a história que Samuel ungiu Davi como rei de Israel. Mas a promessa não aconteceu da noite para o dia. Davi não recebeu a unção hoje e amanhã já começou o seu rei de Israel. Não foi assim. Hoje ele recebeu a unção, à noite ele já mudou lá no Facebook dele.
Antes estava, trabalha na empresa do Facebook, daí ele mudou. Não, agora trabalha na empresa governador, rei de Israel. Não foi assim. Por quê? Porque toda promessa passa pelo teste do tempo. Talvez você tenha promessa na sua vida, e você tem promessa, porque todos nós temos um propósito pelo qual nós fomos designados por Jesus para cumprir. Mas tem o teste do tempo, gente, tá bom? Muitas pessoas são reprovadas durante esse teste, o teste do tempo. Na solidão, por exemplo, quando que o povo de Israel foi rejeitado? Foi quando Moisés subiu lá no Monte Sinai para ficar 40 dias orando através deles, por eles. E aí eles começaram a falar, Moisés está demorando demais. Arão, faz um Deus aí para nós. E Arão disse que lançou, ó mentira do Arão, não, lancei assim no fogo e daí saiu esse bezerro de ouro. Mentira dele. Mas quando que eles tentaram, quando que eles perderam a presença de Deus? Foi no teste do tempo. Então Davi é um exemplo de uma pessoa que soube vencer o teste do tempo. Mas Davi perdeu para esses 3 gigantes, gente. Primeiro gigante que eu quero falar, o leão. Davi falava, vinha o leão, eu estava cuidando das ovelhas. Vinha o leão, vinha o urso. E daí ele falou também do gigante. Eu vou falar sobre esses 3 gigantes. O que significa o leão, o urso e o gigante. Que todos nós temos e como vencê-los. E quando Davi perdeu para eles, tá bom? Interessantíssima essa pregação aqui. Chama a gente, compartilha, chama teus amigos aí. Vamos falar de Bíblia. Leão, gente. O que é o leão? A Bíblia diz que o diabo, nosso adversário, ele anda como um leão bramando, procurando a quem tragar. O adversário leão é o próprio diabo, gente. O próprio diabo é quem está lutando todos os dias, tentando tirar a nossa salvação. Por quê? Nós que aceitamos Jesus como Senhor e Salvador, tá certo, gente? Para você ser salvo, você precisa aceitar Jesus como Senhor e Salvador. Deixa eu explicar uma coisa para você. Você pode nascer na igreja, você pode crescer na igreja, você pode casar na igreja, você pode morrer na igreja e você pode acordar no inferno. Isso porque você estava somente na igreja e não em Jesus Cristo. Então tem muita gente no último dia que vão ir para o inferno. Por quê? Porque eles não aceitaram Jesus como Senhor e Salvador, gente. Nós, quando aceitamos Jesus, nós temos que aceitá-los como Senhor e Salvador. O que é aceitar Jesus como Salvador? É reconhecer que Ele nos salva, é reconhecer que o sacrifício que Ele fez na cruz do Calvário nos traz a salvação. E o que é aceitar Jesus como nosso Salvador, como nosso Senhor? É uma coisa que poucas pessoas fazem, muitas poucas pessoas. Olha que português bem dizido. É uma coisa que poucas pessoas fazem, gente. Senhor é uma palavra que veio do grego, Kyrios, tá bom? Você que achava que a Bíblia foi escrita em português, não foi não, tá bom? A Bíblia foi escrita em 3 idiomas originais, o hebraico, o aramaico e o grego, tá bom? Depois de fazer uma live ensinando pra vocês esses idiomas. Sei nada, tô brincando. Gente, então foi feito nesses 3 idiomas. A Bíblia foi traduzida para o português, mas quando nós pegamos a palavra Senhor, que diz que Jesus é o nosso Senhor, por quê? No Novo Testamento a palavra Salvador aparece somente 14 vezes e a palavra Senhor aparece mais de 400 vezes. Por quê? Senhor é mais importante do que somente a palavra Salvador. Eu vou explicar o motivo. Senhor é uma palavra que veio do grego Kyrios, significa dono. No tempo da Bíblia, no Antigo Testamento, por exemplo, a minha Bíblia aqui que bonita, está escrito Jesus, Jeová Pavora, tá bom? Johnny Jeová Pavora. Gente, no Antigo Testamento, o escravo era uma pessoa assim, ó, ele não tinha direitos. O escravo não poderia falar assim, ó, eu vou fazer isso, eu farei aquilo. E ele tinha o seu senhor. O que era o senhor? Era a pessoa que era a dona do escravo. Quando Jesus é o nosso Senhor, não somente Salvador, Jesus vai ser dono da nossa vida. E é isso que nós precisamos para que Jesus nos salve no último dia. Quem quer ter Jesus como Salvador no último dia, precisa aceitá-lo hoje como Senhor da sua vida. Oh, glória! Dá um glória aí. Nossa, é o culto aqui, gente. Vocês têm que ir dando glória a Deus, falando língua estranha aí, tá bom? Vamos comentar. Tô brincando. Mas, gente, quem aceita Jesus somente como Salvador não vai ser salvo. Quem tem dificuldade, olha essa frase que eu vou falar aqui, ó. Prepara aí, profeta. Segura, senão você vai voar, tá bom? Quem tem dificuldade para aceitar Jesus como Senhor hoje, não terá dificuldade para negá-lo como Salvador no último dia.
Meu Deus, vou repetir se eu conseguir, tá bom? Quem tem dificuldade para aceitar Jesus como Senhor hoje, não terá dificuldade para negá-lo no último dia como seu Salvador. Então, se você quer ser salvo por Jesus, você precisa aceitá-lo como Senhor, gente. Por que eu estava falando isso? Não sei, tá bom? Desviei totalmente do assunto, isso aqui é uma diligência. O leão, então, gente, muitas pessoas aceitam Jesus como Salvador. Eu lembrei porque eu estava falando isso. Aceitam Jesus como Salvador e não como Senhor. O que acontece? O diabo tira eles da presença de Deus. O primeiro adversário do crente, o leão, significa o diabo. A Bíblia diz no livro de Efésios que a nossa luta não é contra a carne, nem contra o sangue, mas sim contra os capeta. Os capeta, gente. Os diabos. A nossa luta é contra eles. Então, por isso, a Bíblia diz, não adianta você querer brigar com o seu esposo, não. Às vezes teu esposo está fora da presença de Deus, é o diabo que está lutando. E nós temos que lutar contra a causa e não contra a pessoa que está sendo usada para causar aquela luta para nós, tá bom, gente? Então vamos lá. O diabo, quando que Davi perdeu a batalha para o leão, que é o diabo? Ele perdeu, gente. No exemplo de Batseba. Todos nós conhecemos, gente, a história de Batseba. A Bíblia diz dessa maneira. Chegou o momento, essa live vai demorar, hein? Vocês que querem dormir aí, azar dos seis, fica aí agora. A Bíblia diz dessa maneira. Chegou o momento em que todos iam para a guerra. Todos os reis iam para a guerra. A Bíblia diz que aquele ano, Davi falou assim, eu não vou para a guerra não, vou ficar aqui tomando um tererê, não sei se ele gostava do tipo tererê, mas acho que estava calor, estava tomando tererê. Estava lá no palácio dele, caminhando, bem tranquilo, e aí ele viu Batseba tomando banho. Por quê, gente? O pecado começa com os nossos olhos, vai para o nosso pensamento, e os nossos pensamentos se transformarão nas nossas atitudes. Entendeu isso? Nós vemos algo, aquilo que nós vemos começamos a pensar, e aquilo que nós pensamos se transformará nas nossas atitudes. Então por isso tenha cuidado aonde você está vendo, aonde você está pondo os seus olhos, tá bom? Jovens que me escutam, que ficam o dia inteiro no Facebook, tá errado isso, porque Facebook, gente, não é um lugar onde você vai passar a sua vida, tá bom? Eu sei que não vai ter nenhum glória a Deus agora, mas não tô nem aí, eu vou falar, Jesus. Gente, cuida com esse negócio de Facebook de passar o dia inteiro. Faz isso, ó, meu Deus, toca no coração desses pecadores que estão me ouvindo. Faz jejum de Facebook um dia da semana, por exemplo, só para você mostrar o que é o jejum. Eu vou falar de jejum depois. Jejum é para você mostrar, eu não preciso disso para viver, mas hoje em dia não, os jovens acordam no Facebook assim. Para disso, tá bom, gente? Para, mostra que isso não é o seu Senhor. Sabia que muitas vezes idolatria pode ser o seu Facebook, o seu WhatsApp. Idolatria. O que é idolatria? É tudo aquilo que nós colocamos acima de Deus. Por exemplo, se você passa mais tempo no Facebook do que você passa orando e lendo Bíblia, isso já é motivo suficiente para o seu Facebook ser uma idolatria para você, gente. Tudo aquilo que nós amamos, nós temos que dedicar tempo. Não adianta você falar para sua esposa, eu te amo. Não adianta você comprar uma meia para ela. Eu amo você, estou te dando essa meia. Mas se você não passa tempo com ela, não adianta. Porque, gente, a maior prova de amor é dedicar tempo, tá bom? E Davi, a Bíblia diz, chegou o tempo dele ir para a guerra e ele não foi. O que acabou acontecendo? Ele acabou caindo em pecado, porque mente vazia é a oficina do diabo. Tenha cuidado disso, gente, tá bom? Tenha cuidado com os seus pensamentos. Filipenses 4:8, a Bíblia diz dessa maneira: tudo aquilo que é louvável, que é digno, se algum louvor existe, nisto pensais. Então pense em coisas que vão acrescentar a você. Irmão, eu estou pensando em passar o dia inteiro no Facebook hoje. Ó a frase que eu vou falar aqui, profeta. Segura ela aí, tá bom? Tá preparado ou não? Aquilo que não te acrescenta também... Não, deixa eu dar um exemplo bíblico para ficar mais bonito, tá bom? A Bíblia diz assim, que Deus... Os reis oravam assim, Deus, por exemplo, Josué orava, Deus, nós vamos vencer aquela cidade ou não? Deus falava assim, vai, vocês vão ficar acampados 1 ano, por exemplo, quando foram invadir Israel. Nós sabemos, gente, que Israel foi tomado pelos assírios e o sul, ai Jesus, eu tenho que explicar isso rapidinho para vocês aqui, tá bom, gente? A Bíblia diz dessa maneira, Davi, ele
caiu em pecado, tudo isso, o que aconteceu? Deus ficou irado com Davi. Então a Bíblia diz que todo pecado traz uma consequência. Lendo a Bíblia eu descobri isso, gente. Deus perdoa o pecado, mas Deus não tira a consequência. Pegou essa daqui? Deus perdoa o pecado, mas Deus não tira a consequência. Você, jovem, está pensando, eu vou fazer o que não deve com a minha namorada, vou me prostituir com a minha namorada, eu vou mentir, eu vou sair da igreja, depois eu volto, é rapidinho, é só uma desviadinha, bem rapidinho assim, ó. Deus perdoa o pecado, mas Deus não tira a consequência. Hoje o pecado, ele é uma opção, mas amanhã a consequência será uma consequência, entendeu? Será uma obrigação você viver aquilo que você está plantando hoje, será uma obrigação você colher amanhã aquilo que você planta hoje. E a Bíblia diz então, gente, que Davi teve tudo isso na vida dele, ele pecou, dividiu os reinos, e aí os reis falavam assim, Deus, eu devo invadir aquela cidade. Deus falava assim, acampa ao redor dela. E aí tem as árvores, Deus falava assim, as árvores que dão frutos, vocês deixam, mas as árvores que não dão fruto, cortem. Por que Deus mandava cortar as árvores que não dão fruto? Porque elas só iam atrapalhar, e aquilo que não te traz nenhum benefício, aquilo que não te acrescenta, também não te faz falta. Entendeu essa? Aquilo que não te acrescenta também não te faz falta. Depois você posta lá, marca eu, tá bom? Direitos autorais da minha frase. Não, nem fui eu, tô brincando. Não sei quem inventou ela, mas foi alguém que inventou. Aquilo que não te acrescenta também não te faz falta. E aí, gente, a Bíblia diz que Davi estava com a mente desocupada. Então todo pecado começa quando nós não temos no que pensar, gente. E aí Davi estava lá, viu Batseba tomando banho. E ele falou assim, interessante, beautiful, muy hermosa esta chica. Não sei se ele falava espanhol. Mas ele viu ela e se interessou por ela. A Bíblia diz que ele mandou um servo chamá-la. Então ele pecou com ela. Quem estava por trás de tudo isso? 2 inimigos estavam por trás disso, o leão e o urso. O leão é o diabo, gente. Olha essa frase que o evangelista Billy Graham falou. Sempre que o homem quiser navegar para longe de Deus, o diabo sempre terá um barco à disposição. Vou repetir, profeta. Sempre que o homem quiser navegar para longe de Deus, o diabo sempre terá um barco à disposição. Então, às vezes, você está fiel ali. O dia que você pensa, nossa, eu estou com a vontade de pecar hoje, Satanás vai estender um tapete vermelho na frente da sua casa, assim, uma limusine, vai parar assim, escrito partiu balada, entendeu? O diabo sempre vai dar um jeito. Então, Davi faltou com vigilância e ele perdeu para o leão nessa ocasião, que é o diabo quem preparou isso para ele. Imagina, gente, tem coisa que a gente pensa, é coincidência, mas na verdade não é coincidência, é o próprio diabo que está armando as suas artimanhas e nós, inocentes, estamos caindo. Então tenha muito cuidado com as oportunidades que têm vindo até você, tenha muito cuidado com aquilo, Deus está me usando para falar com os jovens aqui, tenha muito cuidado com aquilo que está vendo muito fácil para você, jovem. Tudo aquilo que vem fácil, vai fácil. Às vezes você está pensando em namorar, apareceu do nada, assim, e cuide, até com gente da igreja, gente, cuide. O diabo, ele ganha mais por imitação do que por oposição. Às vezes a gente pensa, não, diabo é lá naquelas pessoas sendo de macumba, magia negra, batendo o atabaque lá, desenhando o pentagrama no chão, queimando veia vermelha. Gente, o diabo, muitas vezes ele vem dentro da igreja, sim. Às vezes a pessoa que vai nos trair vive conosco. Foi assim, quem traiu Jesus não foi um ateu, gente, não, foi um que comia na mesa com ele. Quem preparou a morte de José foram os irmãos dele, então tenha cuidado. E aconteceu isso com Davi. O leão, que é o diabo, preparou essa armadilha para ele, gente. Outra coisa que eu vou falar aqui, jovens que me assistem, vocês que estão pensando em cair em pecado, para com essa ideia. Por quê? Porque muitas vezes, nós pensamos assim, não, eu vou cair em pecado, mas depois Deus vai me entender que foi o diabo. Escuta essa aqui, O diabo, ele não derruba ninguém. O diabo, ele coloca o tropeço. Todos nós temos a oportunidade de fugir daquilo que Deus tem para nós, melhor para nós, gente. Todos nós temos a oportunidade de fugir daquilo que o diabo tem preparado para nós. Por exemplo, eu vou dar um exemplo para você de uma pessoa que venceu o leão, que venceu o urso, que eu já vou falar quem é o urso. Se alguém desconfia aí, comenta aí, tá bom? José. Olha só uma mensagem profunda para você, jovem. Isso daí você vai pregar, tá bom? Quando você for pregar, fala essa frase aí, A Bíblia diz dessa maneira, quando José estava na casa do Potifar, tô coçando minha mão aqui, Quando José estava na casa de Potifar,
A Bíblia diz que a mulher de Potifar chegou e segurou na veste de José e falou: José, deita comigo. José falou assim, ó, eu não vou para a cama com você. Ela perguntou: José, por que você não vai para a cama comigo? Eu não vou para a cama porque eu tenho uma promessa para ir para o trono. Quem tem promessa para ir para o trono, não troca o trono pela cama. Oh, glória! Entendeu, profeta? Entendeu, meu jovem? Então não troque o casamento abençoado que Deus tem para você por uma prostituição, esse negócio de ficar ficando. Ah, irmão, pode ficar lá na minha igreja, sim, tem uns gatinhos lá, gosto de trocar saliva com eles. Para, ó, tem até a conjugação do verbo ficar é assim, ó, eu fico, tu ficas, Jesus volta, nós ficamos. Então, quem gosta de ficar ficando, também vai ficar quando Jesus voltar. Pegou essa, profeta? Davi aconteceu isso. Davi, ele foi vencido pelo leão. Como? O leão, o diabo, preparou essa armadilha para ele e Davi caiu. Então tenha muito cuidado, porque o diabo está trabalhando para te derrubar, jovem. Ore, jovem. Como nós vencemos o leão, que é o diabo? Como que Jesus venceu Satanás no deserto? Pela palavra. Como nós vencemos o diabo? Os 3 inimigos do crente. O primeiro leão, que é o diabo. Nós vencemos o diabo através da palavra. 1 João 2,14 está escrito: Jovens, eu vos escrevi porque sois fortes. A palavra de Deus está em vós e tende vencidos o maligno. E já venceis o maligno. Então, como nós vencemos o maligno? Pela palavra de Deus. Vou dar um exemplo bíblico, profeta. Quando Jesus estava no deserto, Satanás veio tentar Jesus. E olha só que coisa interessante, gente. O diabo conhece de Bíblia. Tem gente que faz assim: não, eu vou deixar a Bíblia aberta no Salmo 91 aqui na minha casa, para espantar os diabos, os capetas, os satanás da minha vida. E o diabo ele vai entrar na sua casa e vai ler a Bíblia assim, ó. Não tem medo, gente, não tem medo. Diabo não tem medo da Bíblia aberta. O diabo tem medo da Bíblia praticada. Entendeu essa frase aqui? Vou repetir. O diabo não tem medo da Bíblia aberta. O diabo tem medo da Bíblia praticada. Quando a palavra de Deus está nos nossos corações, aí o diabo tem medo. O diabo não tem medo quando a Bíblia está na minha mão. O diabo não tem medo quando a Bíblia está na minha boca, como por exemplo eu estou falando agora. Não, tem gente que fala: eu vou orar o Pai Nosso e isso, o diabo vai sair. Não, pode orar até em hebraico. Avinu, Sheba, Shabamaim, Itkidash, Mirat, Avô, Malkut, Yaseh. Agora vocês inspiraram no hebraico aqui, né? O diabo não tem medo quando a palavra está na minha boca. O diabo tem medo quando a palavra está no meu coração. Gente, aí sim, porque Davi falou: escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. O diabo só tem medo de um tipo de pessoa. O diabo só tem medo daquela pessoa que tem medo de pecar. Vou repetir. O diabo só tem medo de um tipo de pessoa, daquela pessoa que tem medo de pecar. Quando você tem medo do pecado, o diabo vai ter medo de você. Pegou essa, profeta? Então tá. O diabo, então, conseguiu derrubar Davi. Por quê, gente? Porque Davi, ele faltou com vigilância. Davi não usou a palavra. Se Davi, naquele momento, tivesse a palavra, ele ia lembrar daquele versículo lá em Provérbios que diz assim, ó: o sábio vê o mal e esconde-se, mas o tolo vai em frente e sofre a pena. Então, aquilo que ele viu era mal. O que Davi teria que ter feito? Está repreendido, pombagira. Desencapetei agora dela em nome de Jesus. Isso que nós temos que fazer, gente. Às vezes você está andando na rua, por exemplo, graças a Deus, dos países que eu já tive aqui em Trindade e Tobago. Eu estou em Trindade agora e Tobago, tá bom, gente? Agora aqui é 1 hora menos. Já estive em Trindade e Tobago, já estive na Jamaica, já estive no Haiti, Guatemala, Belize, El Salvador, Nicarágua, Honduras. Todos esses países é tranquilo nesse quesito que eu vou falar agora. O Brasil é terrível no quesito vestimentas. Aqui as pessoas se portam com decência, gente. Aqui as pessoas se tornam com decência. Por quê? Porque a cultura do país, por exemplo, na Guatemala é tão lindo, lá as mulheres usam coite, é uma saiona grandona assim, ó, decorada com as culturas do país. Quando eu cheguei na Guatemala eu pensei: nossa, aqui todo mundo é evangélico, não tem nem o que fazer aqui. Não, tinha um monte de gente que era macumbeira, usava aquelas roupas. Por quê, gente? É a cultura do país, mas no Brasil é uma vergonha. Talvez tem pessoas que não são cristãs que estão me assistindo. Por favor, pessoa linda do meu coração, não use roupas escandalosas. Menina, eu vou falar, Jesus.
meninas que estão querendo buscar homens para casar, meninas que querem namorar. Eu vi antes ali a Tânia e o Wagner estavam me assistindo. Deus abençoe vocês. Eu fui no casamento de vocês, estava uma bênção. Daqui um dia aí, ó. Não deve. Gente, o que eu tava falando que eu me perdi? Ah, tá. Mulheres do Brasil. Tem muita mulher que é assim, ó. Ah, eu quero casar. Muita menina que é assim, eu quero casar. O que ela faz? Ela começa a mostrar o corpo. Isso não é um princípio bíblico. Vou citar na Bíblia para você um exemplo. A Bíblia diz que quando Rebeca viu Isaac, Rebeca cobriu o seu rosto. Ela escondeu o seu rosto, escondeu o seu corpo. Hoje em dia, quando a menina ou o homem vê aquele que pode ser o seu futuro namorado, o que ele faz? Ele mostra o corpo. Agora pega essa frase aqui, profeta. Quem pela pele conquista, pela pele será traído. Por quê? Se você namora com uma pessoa, ela tá namorando pra você porque você é bonita, ô bobinha, quando essa pessoa encontrar uma que é mais bonita que você, ela vai te trocar por ela. Essa é a lei. Então não namore, não case por causa de beleza. Beleza acaba. A aparência ela atrai, mas o conteúdo conquista. Você tá vendo um monte de frases que eu tô falando aqui, né? A maioria não é minha, mas anota aí, posta depois. E eu não sei quem é o autor, tá bom? Glória a Deus e que usou a vida dele também. Mas essa frase aqui é muito forte. A aparência atrai, mas é o conteúdo que conquista, gente. Beleza? E Davi, a Bíblia diz que aconteceu isso com ele. Davi olhou Batseba e Davi acabou caindo em pecado. Por quê? Porque Davi não usou a palavra. Jovem, através da palavra você vai vencer o diabo. 1 João 2,14. Já estamos acabando o primeiro adversário. 1 João 2,14. A Bíblia diz: jovem, eu vos escrevi porque sois fortes, a palavra de Deus está em vós e já tendes vencido o maligno. Então o diabo nós vencemos com a palavra. Jovens que me assistem, leiam Bíblia. Aqui tem 75 pessoas assistindo. Jesus, eu falo tudo errado, mas não dá nada. Gente, tremendo. Eu tô tremendo, irmã. Ó, a irmã sabe ali, ó, ela tá vendo até eu tremendo aqui. Gente, a Bíblia diz... eu acho que eu tenho problema. Gente, nós temos que ler a palavra. Verdade, Flávio Coutinho. O brasileiro tem o costume de andar quase nu. É uma verdade, gente. Aqui, igual tá falando nos países aqui, não. Aqui nesse país aqui tem muçulmano, por exemplo. Às vezes eu tenho medo, assim, será que não tem uma bomba aí? Mas não, eles são de boa aqui. Só o zoinho de fora assim, ó. Se cuida, se preserva, gente. E no Brasil, nossa, luta. Então o que é pecado? Que eu estava falando antes, ainda bem que eu li esse comentário. O pecado não é a primeira olhada, o pecado é a primeira demorada, que fala meu amigo Vanderlei Camargo. Ele não tem Facebook, mas se alguém conhece ele, fala que eu falei o nome dele aqui, tá? Eu amo ele, tá bom? Vou pescar com você que eu não voltava, Vanderlei. O pecado não é a primeira olhada, o pecado é a primeira demorada. Por exemplo, se Davi estivesse andando lá em cima, lá no palácio dele, e visse Batseba tomando banho, a primeira vez que ele viu, se ele virasse o olho, ele não teria pecado, mas ele pegou e deu uma demorada, analisou. Essa é o pecado, gente. O pecado não é a primeira olhada, é a primeira demorada, tá bom? Então você está andando na rua, se vê uma pessoa seminu, vira o olho. Não, Satanás não vai amarrar a tua cabeça para você ficar olhando, é você que vai olhar. Então cuidado, gente, cuidado. Por quê? Porque a carne é terrível. E agora esse o segundo inimigo do crente. O urso. O que é o urso? O urso se alimenta de carne. Bear em inglês, urso em espanhol. Gente, o urso, o segundo inimigo do crente é a carne. Vamos falar sobre a carne. A carne é isto aqui, ó. É o inimigo que está conosco 24 horas por dia. A Bíblia diz em Gálatas 5,16. Vou tentar falar sem olhar a Bíblia, tá bom? Mas as obras da carne são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a essa. Faltou heresias ali que eu me confundi nos negócios ali. Estas são as obras da carne, 16 se eu não me engano, estão escrito em Gálatas 5,16. Tá certo? Obras da carne. Esse, gente, é o segundo inimigo do crente, a nossa carne. O que é a carne? A carne é esta coisa maravilhosa, porém muito perigosa. A carne é um inimigo que ela não sai com o nome de Jesus. Não adianta, jovem, você estar com a tua namorada num lugar sozinho, escuro, e daí começar, não sei o que, e quando estiver quase pecando, sangue de Jesus tem poder, o nome de Jesus tem poder, está repreendido carne.
carne não se repreende. Irmão, como nós vencemos a carne? A Bíblia diz, Paulo falou para Timóteo, Timóteo, foge da obra da carne, foge da prostituição. A carne nós vencemos como? Matando ela de fome. Mate a sua carne de fome, gente. Faça isso. Não tenha isso de ficar brincando com você mesmo. Não fique se testando. Não fique testando seus limites. Não. Mate a sua carne de fome. Não alimente pensamento impuro. Não acenda o fogo que você não pode apagar. Por exemplo, você jovem, você está namorando. Não fique mandando foto um para o outro que não... Tô lendo os comentários ali, tá bom? Não mande um pro outro fotos que não convém. Não mande um pro outro fotos sensuais. Não, porque é um fogo que você não pode apagar. Então, para que você vai acender agora, gente? Tem muito... Deus está me usando aqui, profeta. Deus, o Espírito Santo me revela. Gente, tem gente que pensa assim, é a situação de jovem que tá me assistindo aí, que eu sei, gente, eu sei. Tem um monte de jovem aí que tá tudo, Jesus é bom, a santidade ao Senhor, mas a gente sabe, gente, que muitas vezes é uma máscara. É igual a igreja de Laodiceia, se eu não me engano. Tem nome de vivo, mas está morto. Acha que é rico, mas não sabe que é um pobre, nu e desgraçado. Então, gente, tem que ter cuidado, porque tem muito jovem que pensa assim, não, eu não vou fornicar com a minha namorada, eu não vou cair em prostituição, mas o que ele faz? Ele fica mandando foto sensual. O ato não aconteceu, mas a Bíblia diz, aqui nas obras da carne, o pecado da lascívia. Sabe o que é lascívia? Lascívia é incitar o desejo sexual. Isso também é pecado. Então, mesmo o inferno, que é aquele que fornica, que se prostitui com a sua namorada, aquele que está no adultério, vai para o inferno, é o mesmo inferno que aquele que faz a lascívia também vai. Eu vou falar, Jesus. Masturbação, tem gente que fala, masturbação não é pecado. Não tem como se masturbar pensando num couve de flor. Não tem. Então também é pecado. Jovem, se você está preso na pornografia, masturbação, pornografia, tudo isso, Jesus te liberta em nome de Jesus Cristo. Deixa eu orar. Meu Deus, liberta esse jovem em nome de Jesus. Por quê, gente? É algo sério que você pode perder a sua salvação por causa disso. O seu casamento pode já começar com coisas erradas lá de trás, gente, porque é uma coisa espiritual. Tenha muito cuidado. Tem jovem que pensa, não, ficar não tem problema, é só um beijo, gente. Esse negócio aí envolve alma, é espiritual a coisa, não é só beijo, não é só saliva, não, gente, é espiritual o negócio. Jovem, tenha cuidado. A melhor maneira de ter um casamento abençoado é você ser um solteiro abençoado hoje. Se você quer ter um casamento abençoado, você precisa ter um namoro santo. Se você quer ter um namoro santo, você precisa ser um solteiro que se santifica já. Então tenha muito cuidado, porque a carne, o segundo inimigo do crente, lembra? O primeiro, leão, que é o diabo, que vencemos com a palavra. Segundo, a carne. Como nós vencemos a carne? Com o jejum, gente. Temos que jejuar. O que é o jejum? É abstinência. Eu estou tentando falar a palavra difícil aqui, mas não consigo. Abstinência de água e de alimento por um certo período de tempo e por um certo propósito, tá bom? Tem que ter propósito. Não é assim, não deu tempo para comer hoje, vou oferecer jejum para Deus. Não é também quando você está dormindo. Nossa, vou agora dormir meia-noite, vou acordar 10 horas, então da meia-noite às 10 horas, o período que eu vou estar dormindo, vou oferecer um jejum ao Senhor. Não, gente. A Bíblia diz que quando Davi foi oferecer um sacrifício a Deus, ele chegou para o rapaz, que eu não lembro o nome lá, não precisa saber tudo de Bíblia não, pera aí, não fica cobrando de mim. Chegou para o rapaz e falou assim, se alguém souber o nome, escreve aí. Olha, eu quero oferecer um sacrifício ao meu Deus. O rapaz falou assim, tá bom, pode pegar qualquer animal aqui e oferecer, não tem problema. Davi falou, não, eu quero comprar pelo preço, porque eu não oferecerei a Deus sacrifícios que não me custaram nada. Entendeu, gente? Sacrifício, quanto mais custa para você oferecer, maior é o sacrifício que você oferece. Por exemplo, quando Deus pediu para que Abraão sacrificasse o seu único filho, Isaac, o filho da promessa, eu choro lendo isso. Gente, era o único filho dele. Deus não falou assim, Abraão,
Sacrifique ao Senhor o seu vizinho a quem tu tanto odeias. Não, gente. Sacrifício é quando nós oferecemos algo para Deus que nos custa. Então, jejum, se acorda de manhã. Eu quero comer um Nescau cereal radical. Não, mas eu vou jejuar até tal hora. Você faz propósito. E assim nós matamos a nossa carne, gente. Tá bom? Tem muita gente que cai por quê? Por causa da carne. Tem um grande pastor chamado Jim Swaggart. Ele é um pastor lá da Inglaterra, Estados Unidos, Europa, da Via Láctea aí, por aí ele é. Gente, a história dele é muito triste, porque ele era um pregador, assim, milhares, 10 mil pessoas direto ele pregava. E aí o orgulho, gente, fez com que ele caísse. Eu tenho tanto medo do orgulho, eu não tenho medo de capeta, gente. Quantas vezes aqui eu já estive dormindo aqui, alguns países que eu já fui, o pastor Osmar tá me assistindo, ele sabe que é uma verdade isso, que tem uma oposição de Satanás muito grande. Tem um mosquito aqui. E aí, gente, você vê Satanás gritando, não sei o que, sonho, coisa arada. Eu já acordei com Satanás me sufocando, já na Jamaica. Nossa, um monte de experiência eu já tive. Enfim, gente, eu não tenho medo de Satanás. Por quê? Porque Satanás, Jesus derruba ele. E a Bíblia diz em 1 João, capítulo 4, versículo 4, filhinhos, não temeis, porque maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Então nós não temos que ter medo de Satanás. Nós temos que ter medo daquilo que Satanás usa. Entendeu essa frase aqui, gente? Por exemplo, eu vou dar um exemplo a você. Você tem que ter medo de ladrão? Não. Mas aí o ladrão está armado. Isso aqui é uma arma. Você tem que ter medo da arma? Sim. Sim, gente. Tá bom? Eu vou contar um testemunho para vocês. Quando eu não era evangélico, tá bom? Vocês, dá um exemplo para vocês, tá bom? Já tinha gente que estava quase, gravando esse vídeo aqui para falar e me prejudicar. Então, quando eu não era evangélico, gente, eu fazia lutas. Eu já fiz Muay Thai, Jiu-Jitsu, eu já fiz 5 anos de capoeira. Eu manjava dos Paranauê, gente. E um dia eu estava indo para a faculdade. Eu estava indo com o meu caderno, eu estava caminhando para a faculdade. E aí, eis que vieram 2 ladrões para me roubarem. 2 ladrões, um do meu tamanho e o outro um pouco menor. Eu estava numa rua escura, chegaram os 2 ladrões, passaram de bicicleta, pararam, desceram e falaram assim: ei, rapaz, perdeu, dá esse tênis aí. Eu olhei para a mão dos caras, não tinha faca, não tinha arma. Filha. E eu fazia os UFC lá, eu pensava, mas não dou. Eu peguei e passei a mão pro caderno esquerdo, passei o caderno esquerdo para a mão esquerda, passei o caderno para a mão esquerda e falei assim: vem pegar. Aí eles não vieram. Por quê? Não é certo fazer igual eu, tá bom? Eu fui rebelde, podia até ter morrido se ele estivesse armado. Mas enfim, gente, nós não temos que ter medo do ladrão, nós temos que ter medo daquilo que o ladrão usa. Então não tenha medo de Satanás, mas tenha medo daquilo que Satanás intenta para te derrubar, porque Satanás só vai oferecer aquilo que nós gostamos. A carne gosta, gente, do pecado. Você acha que José não queria deitar com Batseba? Nossa, agora eu inventei. Vai embora não. Você acha que José não queria se deitar com a mulher de Potifar? Misturei bastante aqui, só um pouquinho. Você acha que José não queria se deitar com a mulher de Potifar? Queria, mas por que ele não se deitou? Porque ele andava em espírito. E a Bíblia diz em Gálatas 5, a partir do versículo 16: quem anda no espírito não cumprirá a concupiscência da carne. O que é a concupiscência da carne? O desejo da carne. Sei para que essas palavras difíceis. Quem anda no espírito não vai cumprir o desejo da carne. José andava no espírito, então por isso ele não cumpriu o desejo da carne dele, que era assim, deitar-se com a mulher de Potifar. Entendeu? Então tenha medo, gente. Tenha medo. Satanás, ele vai tentar cada um nas suas fraquezas. No livro de Jó está escrito: o mal que eu temia, esse veio até mim. Satanás vai tentar na sua fraqueza. Por exemplo, eu vou dar um exemplo para você, gente. Eu gosto muito de pecar. Meu Deus, de pescar, tá bom? Eu gosto muito de pescar. Quando eu estou no Brasil, eu amo pescar. Tenho minha carretilha, vou com aquele meu Vanderlei, lá que eu falei meu Vanderlei, vou pescar isca artificial. Como que nós pescamos? Nós vamos usar uma isca de acordo com o peixe que nós queremos pescar. Nós queremos pescar. Por exemplo, você quer pescar um lambari, você vai usar uma isca. Você quer pescar um dourado, você vai usar outra isca. Satanás, ele é assim. Ele vai usar uma isca conforme o tipo de pessoa que ele quer pescar, que ele quer derrubar. Então, a sua fraqueza, por exemplo, é prostituição. Satanás vai enviar pombagiras para atacar você, querido.
Não sei se você sabia disso. Ah, irmão, eu era uma pessoa que eu era droga. Nossa, eu era viciado em droga. O que Satanás vai fazer? Satanás vai procurar um jeito de trazer droga até você. Então, como nós vamos vencer esse desejo da carne de aceitar isso? Essa carne aqui, ó, jejum. Nós temos que jejuar. Tá bom, jovem? E agora o último inimigo do crente. Então, o primeiro é o leão. Nós vencemos o leão, que é o diabo, através da palavra. 1 João 2,14. Como nós vencemos o urso? Através do jejum. O urso é a carne. Como nós vencemos? Através da carne, que é Gálatas 5,16, que fala das obras da carne. E agora o último inimigo do crente, o gigante. Davi, gente. Ah, tá. Deixa eu citar uma vez que Davi, ele perdeu a batalha para o urso, para a carne, quando ele quis matar Nabal. Nossa, agora vai ter uma revelação muito profunda aqui, já. Prepara aí, prepara o glória aí. Mas faz conta que é um culto, dá glória a Deus, fala aleluia aí, tá bom? Pois até a oferta não vai colher. Ah, tô brincando. Gente, olha só, a Bíblia diz que Davi estava lá lutando, e Davi ele cuidava das ovelhas de Nabal, dos pastores de Nabal, e aí Davi estava com fome e falou assim para os seus servos, se eu não me engano 10, vão lá e falem para Nabal, para que dê qualquer coisa para nós comermos, porque estamos com muita fome. E aí foram até Nabal. A Bíblia diz que Nabal, gente, ele foi muito mal educado. Nabal falou assim, não, quem é Davi? Eu nem sei quem é Davi, não sei quem é Jessé, não vou dar nada para ele, não. E pegou, e os mensageiros voltaram para Davi e falaram isso. Quando Davi soube disso, a Bíblia diz, Davi sacou da espada dele e saiu com tudo para matar Nabal, ia matar Abigail, ia matar todo mundo que vivia na casa de Nabal, gente. Agora, olha essa revelação aqui, profeta. Meu Deus, você está preparado? Lembra que Davi não era assim? Lembra que Davi era mais humilde? Lembra, gente, que Davi, quando era perseguido, quando tinha uma batalha, ele colocava nas mãos de Deus. Agora Davi estava agindo como agia Saul. Nossa, você está preparado, profeta? Ô, glória, prepara o glória aí, profeta. Só quem é de Bíblia vai entender, hein? Prepara aí. A Bíblia diz, Davi, quando tinha uma batalha, Davi colocava nas mãos de Deus. Mas agora, neste caso de Nabal, Davi, incitado pela vingança, que é uma obra da carne, contenda, ira, peleja, Davi, ele estava agindo como Saul. Olha essa frase aqui, profeta. Quando Deus permite um Saul para te perseguir, é porque Deus quer tirar o Saul que está dentro de você. Não, já dá para acabar a live. Quando Deus permite um Saul para te perseguir, é porque Deus quer tirar o Saul que está dentro de você. Olha, Davi agora está agindo como agia o seu perseguidor Saul. Então não se torne conforme aqueles que te perseguem. Não, gente. Às vezes nós falamos, estou sendo perseguido, mas na verdade Deus quer tirar isso. Deus está mostrando para nós o quão ruim é perseguir os outros. Por isso Ele permite pessoas para nos perseguirem. Entendeu que é forte isso aqui, gente? Isso aqui é muito forte, ouvintes. E aconteceu isso. Davi, então, ele foi vencido pela sua carne, porque Davi falou, eu vou matar todo mundo, vou matar Nabal. E aí nós conhecemos a história, que Abigail chegou, falou com Davi, e um tempo depois, Nabal, que era tolo, significava tolo, morreu. Davi acabou casando com Abigail. E agora vamos falar do último inimigo do crente, que é o gigante. O que é o gigante, gente? Primeiro, inimigo, leão, que é o diabo, nós vencemos com a palavra. Segundo, é o urso, que é a carne, nós vencemos a carne pelo jejum. Terceiro, o gigante. O que é o gigante? O mundo. Gente, o mundo é um adversário que está tirando muitas pessoas da presença de Deus, porque hoje em dia as pessoas querem amar o mundo. 1 João 2,15 está escrito assim, não ameis o mundo e o que no mundo há, porque se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. A Bíblia diz em Tiago 4,4, adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer de vós que quiser ser amigo do mundo, tornará inimigo de Deus. Já corrigiu aí, Jesus? Desembaçou o negócio aí? Fala um amém aí. Voltou. Então, beleza. Gente, então tem muita gente que está querendo amar o mundo. O que é o mundo? É isso. Deixa eu tentar explicar. O mundo, gente, é o que as pessoas julgam ser certo, que para nós não é.
Nós que temos princípios bíblicos, tem muitas coisas que para o mundo é normal, para nós não é. Por exemplo, para o mundo é normal mentir. Para o mundo é normal você não ter dinheiro para pagar uma conta, bater alguém na porta da sua casa, é o cobrador, você falar, ai filho, vai lá e fala que eu não estou em casa. Para o mundo é normal isso, para nós, gente, não é, porque nós temos que ter princípios bíblicos, nós temos que viver a palavra, nós temos que honrar essa palavra. Jesus falou em 1 João 3,3, qualquer que tenha esta esperança, purifica-se como ele é puro. Você que tem esperança de ser arrebatado, você que quer ser salvo, você precisa viver a palavra de Deus, não somente conhecê-la, gente, porque o diabo conhece a palavra também, mas ele não conhece a revelação da palavra. A revelação da palavra, gente, é só quem lê Bíblia, é só quem ama essa palavra aqui, ó. No Salmo 119 está escrito assim, eu sou mais sábio do que os meus mestres, porque eu guardo a tua palavra. Você quer ser sábio, gente, faça isso. Provérbios 9:10 está escrito, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Tema a Deus, jovem, vai ser tão linda a sabedoria que Deus vai te dar. Tema a Deus, tenha medo de pecar, tenha medo de perder a presença de Deus. Ore como Davi, Deus, que eu perca tudo, mas que eu não perca a tua presença. Isso é tão lindo, gente. E a Bíblia diz que o mundo está aí. Quantos jovens estão sendo, gente, atraídos pelo mundo? Quantos jovens querem conhecer o mundo, gente? Quantos jovens estão deixando a presença de Deus? Quantos jovens estão trocando? Eu vou falar, Jesus. Quantos jovens estão como Amon? Amon estava deitado na sua cama, isso aqui é a cama de Amon. Amon estava deitado e ele queria se deitar com Tamar, sua meia-irmã. Amon estava deitado e a Bíblia diz que Davi, o rei, veio falar com Amon. Amon falou, rei Davi, eu não quero você, eu quero Tamar para se deitar comigo. Por quê, gente? Amon estava trocando a presença do rei por um momento com Tamar. Nossa, é forte ouvir isso. Jovem, não troque a presença do rei por um minuto de prazer com Tamar. Não troque a presença de Deus por aquilo que o mundo oferece para você. Não saia da presença de Deus, jovem. Por quê? Porque não tem nada no mundo. A Bíblia diz em Romanos 6:23, o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Jesus quer te salvar, jovem. Jesus quer te usar para você pregar a palavra dele, para você ser um instrumento nas mãos de Deus. Talvez você é um jovem que está me assistindo. Eu vou até colocar os comentários aqui, porque eu quero ver jovem chorando agora. Talvez você é um jovem que pensa, irmão, mas eu não tenho chamado, irmão. Ai, meu sonho era pregar. Tem gente que fala, meu sonho era pregar como você. Não ora assim não, Jesus. Gente, eu não consigo acreditar que eu prego bem. Eu não estou forçando humildade, não, gente. Hoje eu excluí um vídeo de pregação minha, que eu estava vendo o vídeo, eu falei, Jesus do céu, sério que eu prego assim mesmo, Jesus? Peguei e excluí, gente, porque eu não acho que eu prego bem, eu não consigo acreditar nisso, não. Para mim, minha voz não dá certo. Tantas coisas, mas enfim. Lendo a Bíblia, eu descobri uma coisa. Deus não procura habilidade, Deus procura disponibilidade. Deus não escolhe os capacitados, Deus capacita os escolhidos. Uma revelaçãozinha aqui, ó, só para você que é de Bíblia. Quando Moisés foi cruzar o Mar Vermelho, a Bíblia diz dessa maneira: quando Moisés foi entrar no Mar Vermelho, Deus falou para Moisés, Moisés, pegue o cajado que está nas suas mãos, toque no mar, prepara o glória aí, profeta. Pegue o cajado que está na sua mão, toque no mar. O mar se abriu. Israel passou. Quando eles passaram, a Bíblia diz que Moisés virou para o mar, estendeu as mãos e o mar se fechou. Aí eu perguntei para Deus, Deus, por que Moisés, quando foi entrar no mar, tocou com o cajado na água? E para fechar o mar, ele usou outro método, que ele só estendeu as mãos e o mar fechou. Sabe o que o Espírito Santo me disse aqui, ó? Não importa a maneira que você faz, o que importa é o Deus que está te mandando fazer. Oh, glória! Gente, não importa a maneira que você prega, o que importa é quem mandou você pregar, é Deus. Então saiba disso, Deus vai te capacitar, Deus ele vai te usar sim. Não fica olhando para as circunstâncias que tentam te parar. Você que está pensando de desistir da caminhada com Deus, olhe os motivos que te fizeram caminhar até aqui. Você que está pensando em parar, pense, por que você não parou até aqui? Você vai ver que maior, gente, é o Deus que está conosco do que as adversidades, do que os problemas, e Deus vai te capacitar. Então não
se preocupe, Jó, você que já tentou pregar e deu tudo errado, você que já tentou fazer a obra de Deus, tentou pregar e foi terrível. Gente, eu lembro de quanta pregação minha. Meu Deus, gente, uma vez eu preguei que Jó tinha que ir para Nínive e daí não foi pro barco e daí uma baleia comeu ele, não sei. Eu viajei demais, eu coloquei Jó no barco, era Jonas, eu falei Jó, a pregação inteira. Gente, eu já fiz cada gafe, gente, meu Deus do céu, e eu não tenho vergonha de falar isso. Por quê? Porque ninguém é perfeito. Então não pense que você tem que ser perfeito. Não olhe para mim fazendo essa live agora pensando, nossa, esse irmão ele tem óleo ungido correndo. Isso aqui é óleo ungido, tá bom, gente? Ó, aqui, ó, isso aqui é óleo Celestial especial. Não, eu não tenho óleo ungido correndo aqui nas minhas veias, gente. Eu tenho sangue, eu erro, eu peco. Gente, eu não sou santo, não sou inerrante, não. Eu tento me esforçar, mas eu faço coisa errada, faço. Eu prego errado, prego. Gente, todos nós somos falhos. Deus não está em busca de perfeição. Deus está em busca de disponibilização. Se você estiver disposto a te usar, Deus vai te usar. Olha só, gente, Jacó era trapaceiro, Deus usou Jacó. Moisés era gago, Deus usou Moisés. Paulo era homicida, Deus usou Paulo, gente. Então Deus, Noé era chegado na mangaça, Deus usou Noé, gente. Moisés era bravo, matava gente demais, matou o egípcio lá quando estava maltratando o hebreu, Deus usou Moisés. E a Bíblia diz que Moisés foi paciente. Então Deus molda, Deus muda, gente. Tá certo? O último inimigo que nós estamos falando, então, é o mundo. O mundo vai tentar fazer você parar, jovem. Quantas vezes já falaram para mim, você pregando, não, rapaz, faz outra coisa. Por que você não busca outra coisa? Busca outra oportunidade. Não, tem coisa que dá mais dinheiro, mas eu não estou fazendo essa obra por causa de dinheiro, porque eu não estou nem aí para dinheiro, eu não quero ser rico. Para mim, um dos versículos mais lindos da Bíblia é Provérbios 30, que fala assim, Pai, Deus, não te peço minha riqueza e nem a pobreza, peço-te o pão que me for necessário, para que estando eu rico não venha esquecer de ti, ou estando eu pobre não venha furtar e envergonhar o seu nome. Mas o mundo não, o mundo quer falar que você tem que ter dinheiro, o mundo quer falar que você tem que fazer isso e aquilo. Então esse é o adversário do mundo. Quando Davi perdeu a batalha para o mundo, perdeu, gente. Olha, eu nem me preparei essa mensagem aqui, tá bom? Desculpa, eu fui meio relaxada, podia anotar os versículos bonitinhos aqui, mas você lê, tá lá em 1 Samuel depois, 2 Samuel. Quando que Davi perdeu a batalha para o mundo? Quando Davi quis fazer um censo de Israel. Por quê, gente? O mundo que quer fazer isso, orgulho. Aqui, cadê? Altivez, soberba. O mundo quer fazer isso, soberba. O mundo, gente, o negócio agora é ostentar. O mundo prega isso, que se você tem uma posse, se você compra algo, você tem que mostrar para os outros, porque se você não mostra, não valeu a pena. E isso é coisa do mundo, gente. Não, nós que somos cristãos, Deus colocou uma paz no nosso coração. Você comprou um carro, você não precisa postar foto. Olha, meu carro. Para, gente, para. Tá querendo casar? Não fica, nossa, postando. Olha, você que tá solteiro, agora eu tô casando. Não, gente, tem uma frase que diz assim, quanto menos pessoas souberem, mais chance tem de dar certo. Você que está pensando em namorar, deixa eu dar um conselho para os jovens aqui, tá quase acabando a minha bateria, quase acabando a pilha do meu celular aqui. Você que está pensando em namorar, você está começando a conversar com uma pessoa, não fale para todo mundo, não saia espalhando, não, gente, porque aí, Deus salvou a prostituta Raabe, verdade, porque ela reconheceu a Deus. Quantas pessoas tem muito propósito, mas começam a falar demais, gente. E aí o que acontece? As pessoas usam de inveja e acabam perdendo. Beleza, gente? Então, o último inimigo é esse, é o mundo. Davi perdeu a batalha para o mundo quando ele quis fazer um censo de Israel, quando ele quis ostentar. Ele estava no final do reinado dele e falou assim, Joabe, eu estou querendo saber quantos eu tenho aqui, quantos soldados eu tenho. Joabe falou, rei, viva o rei para sempre, multiplique o Senhor sempre os seus exércitos, mas não vamos fazer isso, para que pecar contra Deus? E a Bíblia diz que Davi insistiu, e Joabe fez porque Davi era rei. E a Bíblia diz então que Deus castigou Davi terrivelmente. Deus falou assim, Davi, eu vou te dar 3 oportunidades, 3 escolhas. O que você quer? Você quer que eu libere os inimigos? Gente, eu não vou lembrar os 3. Mas você quer que os inimigos matem você?
venham te atacar, você quer 3 dias de... Não, você quer 3 anos, eu acho que eu tô lembrando, hein? Você quer que os 3 anos os inimigos lutem contra você e te vençam? Ou você quer 3 meses de fome, de fome, ou você quer 3 dias de pestes? Aí ele falou assim, melhor é cair na mão de Deus do que cair na mão dos homens. E o que aconteceu? Morreram mais de 70 mil pessoas, gente. Por quê? Por causa do pecado de Davi de ostentar, de fazer aquilo que o mundo quer que ele faça. Como Davi venceu os 3 inimigos, o leão, que é o diabo, o urso, que é a carne, e o gigante, que é o mundo. Quando Davi se humilhou. Gente, a humildade faz nós vencermos qualquer adversidade. Vou repetir. A humildade faz nós vencermos qualquer adversidade. Por exemplo, o diabo, Batseba. Quando que Davi venceu esse pecado? Quando Davi reconheceu o seu pecado. A Bíblia diz dessa maneira, enquanto Davi escondeu o seu pecado, os seus ossos apodreciam, a sua alma estava aflita, mas quando ele confessou, Deus perdoou os seus pecados. O urso, a fome, gente, quando que Davi venceu esse desejo de vingança, esse desejo de ser como Saul que estava dentro dele? Ele venceu isso quando ele escutou o conselho de Abigail, uma pessoa humilde, essa pessoa que ela ouve conselhos. Provérbios 29:1 está escrito assim, a pessoa que é repreendida muitas vezes não dá ouvidos, cairá na desgraça sem que haja remédio. Então tenha cuidado, você, Jesus me usa, tenha cuidado você que tem grandes sonhos e de repente você tem unção, mas você não é humilde. Gente, eu já vi tanta gente pregando, meu Deus, uma vez eu estava perto da minha cidade, eu vi um rapaz pregando, o rapaz pregava com uma unção, com uma autoridade, meu Deus do céu, gente. E eu falei para Deus, eu já viajei 10 países, eu não prego 1% do que esse piá prega. Por que, Deus, que eu tô vivendo isso e ele não? Ele que merecia, não eu falei para Deus. E mais tarde eu fui entender, um pastor foi repreender ele por algo que ele falou no altar, uma coisa lá que ele falou que não deveria, e ele pegou e ficou se defendendo, tipo assim, não, eu não falei isso, eu não quis dizer isso, o povo que deu errado. Gente, ele ficou tipo se orgulhando, não aceitou o conselho, e aí eu entendi, gente, aquela palavra que diz em Tiago, se eu não me engano, em Pedro, sei lá, na Bíblia, diz assim, que Deus exalta aquele que se humilha, mas Deus abate. Deus exalta aquele que se humilha e Deus humilha aquele que se exalta. Então o segredo para ser grande é procurar ser pequeno. Davi fazia isso, as 3 vezes que Davi fez isso, reconheceu o seu pecado, se humilhou, gente. A humilhação, a humildade, gente, a humildade fez com que Davi reconhecesse que Deus estava acima dele. E aí ele venceu esses 3 gigantes. Quando ele ouviu o conselho de Abigail, ele venceu a carne. Quando que ele venceu o gigante, que é o mundo, quando ele se humilhou, quando ele reconheceu que tinha pecado. Tão linda a oração que Davi faz. Davi viu o anjo do Senhor com a espada matando geral lá. Davi orou assim, Deus, o que essas pessoas inocentes fizeram? Mata eu e minha família, mata eu sou culpado. Isso é humildade. A Bíblia diz que Deus parou na hora, gente, de fazer o mal que estava fazendo. Por quê? Por causa da humildade. Jovem, ouça o meu conselho aqui, ó. Eu sei que eu falo demais, não sei pregar mesmo, ó, tinha quase 80 pessoas, está 53 pecadores aí, remanescente, danado, foi embora porque eu sei que eu sou chato mesmo, não prego bem não. Mas enfim, segredo, conselho para vocês, se querem ser grande na vida, procurem ser pequeno, gente, procurem servir, Jesus fazia isso, gente. Eu já tive cada exemplo na minha vida, gente, eu vou dar 2 exemplos para vocês, tá bom? Eu vou terminar a live. Olha eu abrindo meu coração aqui, deixa eu pôr meu celular carregar, que tá só 8% de pilha. Gente, 2 exemplos meus, um de humildade, que Deus me exaltou, e um de orgulho, que Deus me arrebentou. Aí, voltou. Exemplo de humildade, gente. A Bíblia diz dessa maneira. A Bíblia não, aconteceu comigo. Deixa eu tirar o comentário de vocês aqui para não me coisar aqui. Gente, uma vez eu trabalhava numa gráfica, eu vou falar o nome, tá bom? Para vocês verem que o testemunho é verídico. Eu trabalhava numa gráfica chamada Gráfica Tuicial, lá em Cascavel, Paraná. Se tem alguém me assistindo de lá, abraço para vocês. Essa gráfica tuicial, ela é tipo imprimia papel, tipo de promoção desse que você vê no mercado, assim tudo. E quando você entrava nessa gráfica, você entrava para cortar os negócios lá, tipo vinha 400 papéis, você tinha que pegar um martelo e tirar as bordas, os negócios assim, entendeu? Fazer isso.
E daí você entrava, geralmente depois de um ano, eles te elevavam para outro cargo, para trabalhar com as máquinas, tudo isso. Eu cheguei a trabalhar lá, tinha saído do exército, estava todo orgulhosão, pensando, vou fazer. Cheguei, eu trabalhei 3 semanas, me exaltaram lá dentro, me colocaram a trabalhar com as máquinas. E eu pensei no meu coração, eu sou melhor do que todos eles aqui. Nossa, ó, tem gente... Não, eu perguntava, faz quanto tempo esse trabalho aqui? Eu faz 2 anos, eu faz 3 anos. Eu não falava pra eles, mas eu pensava dentro de mim, porque orgulho, gente. E às vezes quando a gente pensa que é humilde, a gente é orgulhoso demais. E eu pensava dentro de mim, no meu coração, nossa, eu sou bom, hein? Gente trabalhando 3 anos aqui, nunca tiveram uma promoção, eu com 3 semanas já fui exaltado. Eu sou bom. Eu pensava dessa maneira. Escuta. Comecei a trabalhar nas máquinas, trabalhei 1 semana. O dono me chamou e falou assim, Johnny, não vai mais dar pra gente continuar com você. Gente, eu ganhei as contas, assim, um negócio que não tem explicação, não fiz nada de errado, assim, não. Foi o próprio Deus, daí eu aprendi, gente, eu louvo a Deus por Deus ter permitido isso, porque muitas vezes Deus permite coisa errada nós fazermos, para perdermos aquilo que é pequeno, para que quando nós tenhamos oportunidades grandes, nós não venhamos a cometer os mesmos erros e agora venhamos a perder aquilo que é grande, tá certo? De repente o seu relacionamento deu errado, não fique desesperado. Talvez Deus permitiu isso, porque Deus vai preparar agora assim, um relacionamento que é o relacionamento da sua vida, e você não vai cometer os mesmos erros que você cometeu no passado, tá bom, gente? Não fica tudo, Satanás separou, não sei o que. Não, às vezes a culpa é nossa. Às vezes nós estamos buscando bode expiatório para colocar a culpa, mas a culpa somos nós. O pastor Michael Jackson, pastor grande aí, famoso que dançava um tal de Moonwalk, ele falava essa frase: se você quer fazer uma grande mudança no mundo, é só você olhar para o espelho e mudar isso que você está vendo. Então a grande mudança começa em nós, gente. Então procure ser humilde, procure reconhecer que aonde você está, gente, é pela misericórdia de Deus. Não é porque você é bom, não é porque você merece, não é porque você é o escolhido do Senhor. Não, nós somos nada, nós somos lixo, nós somos nada, gente. Nunca pense que você é melhor do que alguém, porque você é conhecido, porque você tem oportunidade. Esse é o meu maior medo, gente. Esse Jimmy Swaggart, que eu dei o testemunho dele antes, ele caiu em um adultério, gente, foi terrível. Procura no YouTube, Jimmy Swaggart confessa o seu pecado. Diante de 10 mil pessoas, mais, tinha uma galera na igreja. Ele pegou e começou a confessar que caiu em um adultério. Gente, você chora no vídeo. Ele fala assim, eu quero pedir perdão para a igreja, porque eu adulterei. Eu quero pedir perdão para o meu filho, que eu adulterei. Esposa, eu quero pedir perdão para você. Ela chorando, ela só faz assim. Daí ele olha para o céu, pai, eu peço perdão, porque eu adulterei, pequei contra ti. O ministério dele praticamente acabou, gente. Mas ele foi um homem que confessou. E sabe por que ele caiu? Foi assim, ele foi pregar numa concentração que tinha tipo 50 mil pessoas, lotado. Quando ele foi subir no altar, ele falou assim, Deus, o Senhor precisa de mim, hein? Falou isso, não passou muito tempo, caiu em adultério, gente. Nunca pense que Deus precisa de você, nós somos substituíveis. Adão e Eva estavam no jardim, não fizeram certo, foram substituídos por um anjo que cuidava do jardim. Elias foi substituído por Eliseu. Tantas pessoas, Moisés foi substituído por Josué, Judas foi substituído por Matias. Então todos nós somos substituíveis. O segredo para ser grande, para vencer, gente, esses 3 inimigos do crente: o leão, que é o diabo, o urso, que é a carne, o gigante, que é o mundo. Então é esse: o leão, que é o diabo, é a oração; o urso, que é a carne, é jejum; o gigante, que é o mundo, é a oração. E os 3 com humildade, tá certo, gente? Humildade é o propulsor de Deus. Quanto mais você humilha, mais Deus te exalta, beleza? Que Deus abençoe todos vocês que estiveram conosco nessa live aqui. Fiquem na paz de Jesus, beleza? Que Deus abençoe todos vocês, irmão Edeval, Wellington, todo mundo tá chegando aí, que tá saindo, travou, voltou, mas estamos aí, tá bom, gente? Que Deus abençoe vocês, em nome de Jesus Cristo. Esse é os 3 inimigos do crente. Fique na paz de Jesus, vamos ler Bíblia, vamos orar aí, porque Deus é fiel, Deus está com nós, Deus quer te usar para fazer a diferença, tá bom? Paz, Senhor Jesus, a todos vocês.